Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Voi Editora. E hoje nós temos a honra de ter aqui essa escritora maravilhosa, a Tati, que faz parte do livro Protagonistas do Sucesso. Tati, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Fê. É uma honra estar aqui com você hoje. Estou muito contente, muito feliz com a obra que juntos construímos. É isso mesmo. E a Tatiane Soares Moreira, que é empresária, palestrante, estrategista tributária, uma mulher com uma história muito bonita de fé, que tem princípios muito bem estabelecidos, inclusive deixou isso muito claro no livro, fala sobre família, propósito, enfim. Uma mulher que com toda certeza tem muito a nos ensinar. O seu capítulo com certeza traz ali pra gente uma jornada de muito conhecimento, de autoconhecimento, de virada de chave. Que honra ter você aqui como nossa escritora. Obrigada, Fê. Obrigada mesmo. A honra é toda minha, como eu falei no começo, né? De ter tido a oportunidade de escrever um livro e falando um pouco sobre a minha trajetória. E escrever um livro é completamente faz com que você se encontre com você mesmo. Legal. Faz com que você se encontre com a sua história, faz com que você comece a ter um olhar mais assim para sua história e falar assim, como que efetivamente eu vou conseguir impactar as pessoas diante da minha história. Então foi um momento de muita reflexão e eu amei escrever, inclusive quero escrever mais livros. Ah, que ótimo. Foi maravilhoso. A experiência, então, para você foi uma experiência que te marcou. Foi muito marcante. Me emocionei algumas vezes, porque você acaba revivendo um pouco da sua história, da sua vivência, e ali você até enxerga mais coisas, aprende muito mais também. Então, é um aprendizado muito grande. Não só o de escrever, né? Sim. Mas também um aprendizado de internamente com você. Isso. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu também participei de algum livro, ou escrevi, ou às vezes alguma história, enfim, muitas vezes eu terminava e eu falava assim, eu precisava viver isso. Eu não sei se vai impactar outras pessoas, mas isso aqui já serviu para mim. Mudou, Sim. porque o processo de escrita faz com que você olhe para sua história, e aí quando a gente vê o seu capítulo, a gente vê quanta coisa que você passou, quanta coisa que você conquistou, quantas reviravoltas tiveram na sua vida. Sim. E às vezes a gente vai vivendo no piloto automático e a gente não olha, né, com esse olhar de ternura, de acolhimento, de orgulho. Estava falando agora sobre o lançamento, né? De Sim. estar lá, de pensar numa roupa no seu momento, de ver as pessoas te aplaudindo por aquela história. Então, parabéns a você por ter se permitido viver essa experiência aí da escrita. Obrigada, Fê. Obrigada. Imagina. Ô, Tati, o seu capítulo fala sobre raízes e caminhos. E quando eu fui lendo a sua história, uma coisa que ficou muito marcada para mim, e você deixou isso muito claro, são as suas raízes. Em vários momentos você fala da sua fé, você fala da sua família, você trouxe o empreendedorismo, tem até uma parte muito bonita que você fala sobre o sussurro de Deus, o silêncio, o sussurro de Deus. Então, para mim ficou muito claro no seu capítulo como que você construiu uma jornada de sucesso, que a gente já vai falar sobre essas conquistas, e você construiu isso embasado no seu propósito e nas suas raízes. Conta pra gente como é que foi colocar tudo isso no livro e o quanto que isso fez a diferença na sua vida como empresária e empreendedora. Sim. Fê, para mim é muito importante, para mim era muito importante trazer no livro realmente quem eu sou. E o que a gente é o que como a gente foi criada. Então, assim, as nossas raízes, as nossas bases, o nosso pai, a nossa mãe. Então, assim, eu tive o privilégio de ser criada numa família que me deu muito amor. Então, eu venho desse amor. E, assim, tive a oportunidade de viver uma família também, porque eu falo que é uma oportunidade, porque nem todo mundo teve esse mesmo privilégio que eu tive, de ter uma família que me trouxe muito amor, me trouxe muito carinho, muita ternura. E então isso é o começo da nossa história. Então não tem como você escrever um livro sem falar das suas raízes, do que realmente aquilo representa para você. Isso representa o que você é de integridade, né? O que você Exato. acaba se tornando quando você é adulto. Então, para mim, foi muito importante trazer essa trajetória em primeiro momento, né? E, bom, depois que eu trouxe isso, eu trouxe na outra parte falando sobre os desafios que é viver, né? Sem se perder no meio do caminho.
Exato. Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho para se encaixar em lugares que nem sempre são os lugares que você deveria estar. Perfeito. Olha que poderoso isso que você trouxe, né? Sim. Às vezes a gente se perde para estar em alguns lugares que nem é para você estar ali. Exatamente. Você traz no seu livro a sua transformação do CLT, como você começou a empreender, mas você também traz um momento de virada. Um momento que talvez você tenha olhado e você falou, não tá certo isso aqui, eu vou recalcular a rota. Eu acho que a vida é assim, a gente recalcula o tempo todo. Que momento foi especial para você, esse momento de você recalcular a rota? Esse momento, ele foi um momento onde que eu tive meu burnout. E foi aonde que eu cheguei no fundo do poço. Mas, chegando lá no fundo do poço, quem chega no fundo do poço sabe que não tem mais para onde ir. O único jeito é subir de novo. E foi ali que eu comecei a parar e pensar. O que eu tô fazendo da minha vida? Foi exatamente isso, Fê. O que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu tô passando por isso? Porque até então, antes de passar por isso, eu não tava continuando vivendo no piloto automático, vivendo no piloto automático, vivendo no piloto automático. Eu não tive noção do que realmente eu estava fazendo. Eu estava me perdendo da minha família, porque eu não estava vendo a minha família. Eu estava me perdendo de mim mesma. E eu posso dizer que, nesse momento, eu comecei a falei assim, para um pouco, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. E foi aí, então, que eu comecei a olhar para dentro de mim. E através de mentores, e principalmente buscando a Deus, porque é o que eu falo muito aí no livro, né? O quanto é importante a gente trabalhar a nossa espiritualidade, o quanto é importante a gente estar próximo de Deus, porque Deus está em todos nós. Exato. Mas a gente precisa ficar em silêncio para a gente escutar Ele, escutar o que está dentro da gente. E aí sim, quando você começa a se escutar, você tira os barulhos da rua, todos os ruídos, você começa a entender e você começa a trilhar um caminho muito mais coerente com o seu propósito. Perfeito. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Inclusive, tem uma parte do livro que eu achei muito bonita aqui do seu capítulo, que você fala sobre abundância. Sim. E às vezes a gente acha que a abundância ali é voltado para o dinheiro. E você faz questão de dizer que você percebeu que a abundância não era dinheiros ou títulos, mas era viver em paz, em equilíbrio e alinhada ao seu propósito. Então, esse momento ali que você traz no livro, e traz com tanta propriedade, sabe? Contando a sua história, contando a sua jornada, aquilo que você enxergou, me mostra também um amadurecimento que todo empresário precisa ter. Porque às vezes a gente começa tão animado, né? Achando que vai ficar rico da noite pro dia, que é só a gente trabalhar. E aí a gente vai vindo para um lugar, eu passei por isso também, já vindo para um lugar de muito mais maturidade, a gente fala, pera, não é tudo assim, não é nesse ritmo, talvez eu tenha que ir desse. E aí a gente começa a alcançar. E foi nessa virada que você começou a crescer, a progredir, começou a cada vez mais ter aí resultados. Conta pra gente aí um pouquinho como que foi esse passo depois dessa percepção, como é que foram os próximos, a sua jornada a partir dali. Sim. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é quando Jesus conta, né, no meio da multidão, a parábola do semeador. Então, a minha primeira lição ali foi, né, como diz na própria parábola, o semeador saiu para semear. E quando ele jogou sementes em terras não apropriadas, não deu fruto, né? E quando ele jogou as sementes na terra fértil, ela deu frutos. Então, a primeira coisa que eu peguei ali e falei assim, o que eu tô fazendo? Acho que eu não estou no lugar certo. Eu acho que eu preciso sair desse lugar onde eu estava buscando validação, estava buscando dinheiro. Por isso que eu falo que abundância não é dinheiro, gente. Abundância é muitas outras coisas. É você ter paz, por exemplo, é abundância. Você ter a sua família com você, com saúde, é abundância. Você ter saúde é abundância. Então, existe muitas abundâncias na vida, né? Sim. E não é só dinheiro. Dinheiro, ele vem. É uma parte da abundância. É uma parte da abundância, mas ela não é toda. Não é no todo. Então, quando passei por isso, entendi que eu precisava realmente mudar e traçar outro caminho. Então, foi aí que eu resolvi empreender. E
e abri a LT Tax, consultoria tributária e contábil. Que legal. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, você estava me contando um pouquinho da sua empresa. Eu já achei fantástico. Achei extremamente necessária também. Me conta como é que surgiu essa ideia, né, de abrir essa empresa para ajudar outras pessoas também. E o que te moveu, já que você fala tanto de propósito, o que te moveu também na construção da sua própria empresa? Sim. Eu trabalhei há mais de 15 anos no meio corporativo, né? Cuidando das empresas dos outros, né? Eu sou contadora de formação, tenho especialização em gestão tributária e atuo na área tributária há mais de 15 anos. E tive a oportunidade de trabalhar trazendo bons resultados para grandes empresas, porque eu trabalhava sempre para empresas muito grandes, Big Fours, multinacionais. E quando eu resolvi empreender e abrir a LT Tax, eu pensei comigo, falei assim, tudo isso que eu tenho de conhecimento, eu vou abrir uma empresa. Onde que eu vou trazer e para quem eu vou trazer esse conhecimento? Então eu parei e pensei, as grandes empresas elas têm oportunidades de criar estratégias tributárias diante do cenário brasileiro que a gente tem hoje e acaba ganhando muitas vantagens dos pequenos e médios empresários. Então, o meu maior propósito dentro da LT Tax é trazer clareza para os meus clientes e diminuição de carga tributária de forma correta. Porque 80% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. Porque não fazem da forma correta ou porque desconhecem de uma legislação tributária que traria ali um benefício para ele. Perfeito, isso. Então, justamente por eu ter esse know-how, eu falei, eu vou empreender e vou começar a cuidar das pequenas e médias empresas do Brasil. E olha, eu ouvi você falando assim, eu me lembrei de uma empresa que eu atendo como consultoria, e essa empresa, a dona, super, assim, aquela pessoa impecável, pagava todos os impostos e tal, tudo bonitinho, e nós contratamos uma pessoa que faz o que você faz ali, né? Não conhecia ainda, agora vai ser você com toda certeza. Opa! E a pessoa fez esse estudo que você fez, e ela falou assim, olha, ela pode ficar uns 3 anos sem pagar imposto. Ela já pagou tanto impostos desnecessários, que é isso que você está falando, que se ela quisesse agora podia ficar mais de 3 anos sem pagar imposto nenhum. E aí foi todo um processo ali. Então, olha só como muitas vezes, né? Porque a vida do empreendedor, a gente que tem empresa, a gente sabe. É uma loucura. Né? Quanto mais você ganha, mais você investe, mais você também tem taxas e tributos, uma série de coisas. E às vezes a empresa está ali sofrendo, sim, pagando um absurdo de uma coisa que nem precisa por falta de um conhecimento. Então, o trabalho que você faz é um trabalho excepcional, né? Muito bonito, porque realmente ajuda e traz um respiro ali para o empresário, traz um conhecimento. Que legal, muito bom sim, isso. Sim. E agora também na época que nós estamos vivendo, que é de transição, que é uma das maiores transições, né? Que é a reforma tributária. As empresas, elas realmente precisam ter uma consultoria tributária para trabalhar mais de perto dentro do negócio dela. E é por isso também, Fê, que eu não faço só consultoria tributária, eu tenho a minha contabilidade consultiva, porque eu sou contadora. Então, os meus clientes, eles têm esse suporte comigo já, estratégico tributário, porque eu atuo já de forma consultiva. Então, eu falo assim, a contabilidade, ela não pode ser só uma empresa que vai te mandar um boleto para você pagar. Perfeito. Ela é um braço. Ela cuida da parte contábil, ela cuida da parte fiscal e da parte de DP. Ótimo. Então, assim, é uma grande responsabilidade e tem que andar junto com o empresário. Né? É importante isso, esse olhar, esse cuidado. Porque uma vez que o cliente cresce, ele vê oportunidades de diminuir carga tributária, diminuir o custo dele, e ele cresce, a empresa dele cresce, todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Exatamente. Que legal, hein? Muito bem, Tati. E aí, trazendo toda a sua experiência, sua vivência, tudo aquilo que você passou, né? E tem construído aí cada vez mais. Quando você escreveu este capítulo, o que estava movendo no seu coração? Você escreveu e você pensou, eu quero que o leitor tenha este tipo de impacto. O que era que você colocou aqui nessas páginas? Primeiro ponto que eu coloquei é que a gente tem que estar bem com nós mesmos, mas principalmente eu acredito que o que me fez estar aqui hoje, Fê, com você, é Deus. Que legal. Eu acredito muito nisso também. Então, Deus é que me fez estar aqui com você. Depois de tudo que eu passei,
Depois de toda a minha jornada, depois de ter passado por um burnout e aquela confusão, o que eu vou fazer? Deus que me trouxe clareza. Quando eu comecei a buscar Ele, foi como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Que legal. Eu realmente comecei a enxergar a vida bonita e bela como era. Eu nem tinha percebido que eu tinha parado de sorrir por conta de cobranças excessivas que eu mesma fazia comigo, Fê. A gente acaba se tornando uma pessoa muito rígida. Exato. Quando a gente se cobra muito. E a vida não precisa ser assim. Hoje eu tenho uma grande responsabilidade, né? Tenho mais de uma empresa, então eu tenho grandes responsabilidades, mas eu não vivo a vida com aquela rigidez. Perfeito. Porque eu tenho Deus comigo, me guiando, o Espírito Santo me guiando. Então é essa mensagem que eu quero trazer para os meus leitores. Independente da dificuldade que você passa, com Deus você vai achar a resposta. Não é comigo, não é com ninguém, é com Deus. No silêncio da sua casa, numa oração. Isso sim vai fazer com que você realmente tenha clareza e você consiga seguir a sua vida com um propósito muito maior. Que às vezes, Fer, a gente acha assim, eu vou fazer isso. Aí Deus fala assim, você vai fazer isso aqui, ó. Muda todo o seu propósito, toda a sua jornada. E aí você fala assim, nossa, é isso mesmo, que era isso mesmo. Mas era falta de clareza. Que lindo. Falta de clareza. Lindo, lindo, lindo. E aí eu vou aproveitar isso que você falou. Eu me identifiquei muito com essa frase, quando você falou no sussurro de Deus. Porque tudo na minha vida sempre é assim. Nada do que eu faça. Até para escolher uma roupa. Vou palestrar em tal lugar. Antes eu falo assim, Deus, eu vou lá. Eu preciso comprar essa roupa. Eu quero passar essa imagem, eu quero fazer isso. Me ajude a encontrar. Então, tudo que eu faço na minha vida, em primeiro lugar, eu peço a direção de Deus. Então, os livros, eles sempre foram respostas de Deus. Ou a Bíblia, ou um livro religioso, uma meditação, ou outros livros. Então, às vezes eu tava, eu preciso empreender, não tô sabendo qual o caminho. Aí eu pegava um livro e muitas vezes eu ia ler, eu falava... Era isso aqui que eu estava buscando. E eu entendia que era o sussurro de Deus, através daquela mensagem, através daquela história, através daquela frase, me dando a resposta que eu precisava. Então, para mim, quando eu vejo um livro sendo criado aqui dentro da Voe, eu fico imaginando a quantidade de respostas que as pessoas vão encontrar em cada história. Eu fico imaginando o quanto que Deus vai sussurrar no ouvido de tantas pessoas através de histórias como a sua, por exemplo, que trouxe tanta força, tanta resiliência. Então, o livro, ele é um canal de bênção, ele é um canal de conexão, o livro é um canal de respostas. E dentro da Voe, todos os dias, eu oro para que Deus coloque o escritor certo. Tanto que a gente tem um combinado lá, a gente conversa com as pessoas no processo de vendas, óbvio, conversa, facilita a forma de pagamento, faz o que for, mas a gente não força, porque a gente entende que só vai se conectar com a nossa marca, com a nossa história, pessoas que estão com o mesmo propósito. Então, quando você fala que você tem certeza que foi Deus que nos conectou, eu também. Porque esse é o pedido que a gente faz, a gente quer conectar pessoas que tenham valores como o seu, que a gente tem certeza que a pessoa vai ler o capítulo e vai falar, puxa, isso aqui mudou a minha história, me fez ter uma percepção totalmente diferente. Que bacana isso, viu? Ai, Fê, eu tô muito, assim, feliz, assim, a felicidade de ter um livro escrito por mim. Sim. Eu não esperava isso, tanto que a forma que vocês chegaram também através de mim, também foi totalmente, assim, diferente, assim, do nada, assim. Então, não é que foi do nada, foi Deus. Sim. Foi Deus que colocou... Era pra chegar. Exatamente, era pra chegar. E pra mim foi uma grande realização. Está sendo ainda uma grande realização. Legal. Com amanhã vai ser o nosso lançamento, vai ser lindo também. E eu vou levar uma caravana, hein? Leva mesmo, pra gente celebrar. Ô, Tati, tem um momento que você fala aqui no livro também, que sobre traçar uma jornada ali tradicional, né? Você comenta assim que você foi criada, enfim, talvez para seguir um roteiro tradicional de sucesso. E de repente, isso mudou. Isso é muito poderoso, né? Porque às vezes a gente segue ali um padrãozinho, e de repente a gente fala, não, peraí. Eu me descobri em muitos momentos assim. Eu falei, eu nasci pra não ter roteiro. Toda hora eu tô inventando uma coisa. Como é que foi isso pra você? Sair desse roteiro tradicional, que também tá tudo bem, né? Mas como que foi pra você sair desse roteiro tradicional e
ser protagonista da sua história, mudar talvez ali completamente. Sim. Foi libertador. Posso usar essa palavra, libertador. A gente vem de um sistema onde que nos ensinam que precisamos ir para a escola, precisamos fazer faculdade, precisamos fazer pós-graduações, mestrados, doutorados, entrar numa empresa grande, se posicionar, ganhar cargos, ganhar funções, mas não ensina o que realmente deveria ensinar. E como que fica a nossa mente? Como que a gente cuida da saúde mental, né? Aí você começa a se perder ali no meio do caminho para se encaixar naquilo que colocaram que é o tradicional, o que você tem que fazer. E aí quando você fala assim, mas peraí, não sei se é isso que eu quero. E aí foi quando eu falei assim, peraí, não sei se é isso que eu quero. E aí eu decidi realmente seguir aquilo que eu realmente queria, que era empreender e realmente impactar vidas, mas impactar vidas em grandes escalas. Realmente trazer a mudança para o mundo que eu espero. Não esperar que as pessoas façam por mim. Então, foi nesse momento que eu peguei e falei assim, não quero ter nada tradicional, vou ser totalmente diferente, inversa. Que legal! E vou construir a minha história, vou ser protagonista da minha história. Eu vou escrever ela da forma que eu acredito que seja correto, sempre com Deus ao meu lado. Como seu guia. Como meu guia. Exatamente. Que legal, né? E o livro, ele fala sobre isso. Protagonistas do sucesso. Profissionais que venceram o medo, porque o medo faz parte, né? Todo mundo que a gente vai conversando aqui, todos os escritores falaram sobre isso. Eu tive medo. Foi um desafio. Mas eu venci, né? O medo. Sim. Quebraram padrões, que é isso que você acabou de falar, né? E se tornaram referência naquilo que fazem. Então, você precisava estar nesse livro, porque você é justamente essa pessoa, protagonista do seu sucesso, da sua história, da sua jornada, uma jornada com muita intensidade, sim, né? Uma jornada de muita entrega, que com certeza vai inspirar muitas pessoas, inclusive da sua área, muitas mulheres também, a darem este passo aí de coragem. Parabéns, viu? Obrigada, Fê. Realmente, o medo, ele vem. Isso é um fato. A gente fica com um pouco de medo, mas eu tenho uma frase que é até clichê. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Verdade. Então, por isso que quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, não só atuando na LT Techs, mas também abri uma mentoria. Hoje eu tenho um clube de contadores, onde que eu entrego ali dentro daquele clube semanalmente informações referentes à reforma tributária. Ótimo. Por eu ser estrategista tributária e ser expert na parte da reforma tributária. Então, eu criei essa comunidade de contadores e está sendo muito bacana, muito desafiador, mas muito bacana o quanto de pessoas que eu estou impactando, né? Então, é maravilhoso. E, inclusive, vou deixar para vocês aqui nos comentários, né, fixado aqui, o Instagram da Tati, para você conhecer todas as informações dela. Então, tanto você que é empresário pode, com toda certeza, se conectar com essa profissional incrível, como você também que é contador e quer estar sempre se atualizando, aprendendo, entregando um bom serviço ali para as empresas que você atende. Procurem a Tati para ser a sua mentora, porque eu tenho certeza que essa mulher tem muito para somar aí na sua vida, na sua trajetória. E você que está nos assistindo, se também sentiu o desejo de escrever um capítulo, escrever um livro, nos procure, porque a Voe vai ter o maior prazer de colocar a sua história no mundo, assim como a da Tati agora está registrada aqui nesses livros, para que você continue voando. Tati, obrigada por você ter se permitido viver essa experiência, trazer tanta bagagem, tanto conhecimento, tanta fé, tanto esse olhar tão sensível da vida, tanta lição que você aprendeu. Obrigada por você ter se permitido, por você ter recebido esse chamado e ter dito sim, né, para isso. Porque com certeza, com toda certeza, a sua história ficou eternizada. Muitas pessoas vão ler, muitas pessoas serão impactadas. Isso é uma forma de testemunhar também, né, a sua fé e tudo aquilo que você tem vivido com Deus. Parabéns. Obrigada, Fê. Obrigada mesmo pela oportunidade. Com certeza iremos nos encontrar mais vezes, porque eu quero escrever muitos mais livros também. E seu trabalho é muito lindo, é incrível. Realmente, ser possível colocar a sua jornada, impactar vidas através da sua vivência. Eu nunca imaginei que eu faria isso um dia. E a sua empresa, a Voe, e o seu trabalho tornaram isso possível. Então, eu agradeço imensamente, de verdade. Imagina, a gente que agradece. Muito obrigada. Nos despedimos, então, de vocês aqui. Mas continue conosco, seguindo nas redes sociais. Até mais.